Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Zodíaco. Eu sou o Zod, seu apresentador. No vídeo de hoje, eu gostaria de explorar o fascinante mundo da criptobotânica. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ative o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. Desde já eu agradeço o acesso. Agora vamos começar. Antes de explorarmos o mundo da criptobotânica, devemos entender o que é este conceito. A criptobotânica é o estudo de plantas que supostamente existem, mas cuja existência não foi confirmada cientificamente. É uma ramificação da criptozoologia, mas o campo da criptobotânica explora relatos folclóricos, lendas e avistamentos de plantas extraordinárias. Uma vez conhecendo o conceito da criptobotânica, vamos explorar as características de algumas espécies. Quando falamos de plantas raras, uma das primeiras que costumam vir à nossa mente é a planta carnívora. Porém, existe uma planta predadora associada à criptobotânica. Seu nome é Iateveu. O Iateveu é um dos primeiros exemplos de plantas predadoras associadas à criptobotânica. Esse nome foi popularizado no final do século XIX, quando exploradores começaram a trazer relatos de plantas carnívoras encontradas em regiões inexploradas da África e da América do Sul. A planta era descrita como tendo longos tentáculos semelhantes ao de uma lula, que se movimentavam de maneira sinistra, capturando presas como pequenos mamíferos e até seres humanos. O explorador e escritor J.W. Buell foi quem trouxe à tona a história mais detalhada sobre o Iateveu, em seu livro Mar e Terra, de 1887, onde ele descreve as florestas tropicais de Madagascar e os horrores escondidos nelas. Embora não tenha sido o único a relatar plantas gigantes e perigosas, sua descrição ajudou a popularizar a ideia do Iateveu. Ainda que nenhuma evidência científica concreta tenha sido apresentada para confirmar a existência do Iateveu, sua história permanece viva na cultura popular, inspirando discussões sobre a possibilidade de plantas ainda não descobertas nas vastas selvas tropicais. Plantas lendárias aparecem em diversas lendas, principalmente nas mitologias, e a mitologia grega não é diferente, uma vez que temos as vinhas de Dionísio. A mítica planta associada a Dionísio, o deus grego do vinho, possui uma rica base mitológica e cultural. Supostamente, essa planta cresce nas ruínas de templos dedicados a Dionísio, particularmente em locais onde rituais antigos eram realizados. Suas uvas, quando fermentadas, produzem um vinho tão poderoso que proporciona experiências místicas, levando os bebedores a estados de êxtase e comunhão com divindades. Embora essa planta nunca tenha sido identificada no mundo real, o conceito por trás dela está profundamente enraizado na mitologia grega. Dionísio, como deus do vinho, era associado à libertação dos sentidos e ao rompimento de barreiras entre o mundo dos humanos e o mundo dos deuses. Em algumas histórias, os seguidores de Dionísio, os bacantes, consumiam esse vinho divino durante rituais e sua ingestão causava alucinações e visões místicas. Alguns estudiosos modernos especulam que esse mito pode ter surgido de uma compreensão rudimentar sobre os efeitos de algumas plantas alucinógenas, que poderiam ter sido misturadas com vinho em rituais antigos. Isso sugere que a planta mitológica pode ter uma base na realidade, com o uso de substâncias psicoativas em cultos a Dionísio, que são bem documentados historicamente. Em muitas mitologias, existem muitos mitos sobre flores e árvores, cada uma com sua característica, e na mitologia nórdica também não é diferente, uma vez que temos a famosa Yggdrasil. Yggdrasil, a árvore cosmológica central da mitologia nórdica, é uma das mais fascinantes e ricas em simbolismo e em toda a tradição nórdica. Ela não é apenas uma árvore comum, mas o eixo do universo, conectando os 9 mundos da cosmologia nórdica. Sua função é de grande importância tanto no plano espiritual quanto físico, servindo como um ponto de equilíbrio entre os mundos e abrigando uma série de criaturas e forças que desempenham papéis essenciais na narrativa mitológica. Yggdrasil é descrita como uma imensa árvore, com suas raízes penetrando profundamente no solo dos diferentes reinos, e seus galhos e folhas se estendendo pelo céu, cobrindo o cosmos. Cada uma de suas 3 grandes raízes está conectada a um reino diferente.
A relação entre Yggdrasil e os deuses é central para a mitologia nórdica. Odin, o mais sábio dos deuses, realizou um sacrifício supremo em Yggdrasil. Ele se pendurou na árvore por 9 dias e 9 noites, sem comida ou bebida, perfurado por sua própria lança, em uma busca por conhecimento e poder. Ao final desse período, Odin descobriu as runas, símbolos antigos de poder mágico e sabedoria. Esse sacrifício não apenas fortaleceu Odin, mas também fortaleceu o papel de Yggdrasil como uma fonte de sabedoria e de ligação entre o mundo dos deuses e dos homens. A árvore é o canal por onde o conhecimento flui, e Odin, ao se sacrificar nela, mostrou que o verdadeiro poder vem do sacrifício e da busca por algo maior. Existem flores no campo da criptobotânica que acabaram sendo descobertas pela ciência, porém suas características únicas acabam gerando inúmeras lendas entre os entusiastas, e a flor que veremos agora é conhecida como a flor cadáver gigante. A flor cadáver gigante é uma planta real que, por suas características incomuns, acabou inspirando várias lendas e histórias na criptobotânica. Nativa das florestas tropicais de Sumatra, essa flor é conhecida por atingir tamanhos enormes, chegando a quase 3 metros de altura. O que a torna ainda mais notória é o cheiro intenso de carne podre que ela emite durante sua breve fase de floração, que atrai polinizadores como besouros e moscas. Embora a flor cadáver seja uma planta documentada cientificamente, algumas histórias sugerem a existência de uma versão ainda maior e mais rara, supostamente escondida em regiões remotas da Ásia. Em lendas locais, diz-se que essa variante gigante seria capaz de atrair animais maiores com seu odor, capturando-os de alguma forma. Apesar de não haver evidências para apoiar a existência dessa planta gigante, a lenda continua a atrair a atenção de curiosos e botânicos. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ter mais vídeos como este. E não se esqueça de deixar o seu like. Desde já eu agradeço o acesso. Agora vamos voltar para o vídeo. O Sudeste Asiático é repleto de plantas com propriedades únicas, e a próxima que veremos é mais uma descoberta pela ciência, conhecida como árvore upas. Também conhecida como Antiaris toxicaria, é uma planta real do Sudeste Asiático, que se tornou tema de lendas exageradas durante o século XIX. Essa árvore, que de fato produz uma seiva venenosa usada para envenenar flechas, ganhou notoriedade através de um poema de Erasmus Darwin, o avô de Charles Darwin, intitulado The Loves of the Plants, publicado em 1791. No poema, Darwin menciona a upas como uma árvore de morte, cercada por terras estéreis onde qualquer criatura que se aproximasse morreria envenenada pelos gases tóxicos. A lenda se espalhou rapidamente pela Europa, com relatos sensacionalistas de exploradores e escritores que descrevem a upas como uma árvore que criava uma zona de desolação ao seu redor, supostamente emitindo toxinas letais no ar. Alguns relatos afirmavam que aldeias inteiras haviam sido devastadas pela emanação das árvores, e que os corpos dos animais e humanos podiam ser encontrados nas proximidades, como se a árvore fosse uma arma de destruição natural. A verdade, no entanto, é que embora a árvore upas seja de fato venenosa, ela não possui os poderes sobrenaturais descritos nos contos europeus. O veneno da árvore é utilizado em algumas culturas para a caça e guerra, mas sua toxicidade é local e não se espalha pelo ar como as lendas sugerem. No entanto, essas histórias persistem, misturando elementos de realidade com exagero e imaginação. Indo agora para a famosa mitologia egípcia, temos a flor de lótus azul. A flor de lótus azul era profundamente reverenciada no Antigo Egito, sendo associada à regeneração, renascimento e à divindade solar Ra.
Acreditava-se que a flor tinha poderes mágicos e místicos, capazes de induzir estados de transe e meditação profunda. Era usada em rituais sagrados, banquetes e cerimônias religiosas, muitas vezes sendo representada em artefatos e tumbas faraônicas. No mundo da criptobotânica, alguns acreditam que existam versões extintas ou extremamente raras dessa flor que possuíam poderes ainda mais profundos do que os registrados nos textos antigos. Há especulações de que algumas dessas espécies poderiam conferir experiências de imortalidade temporária ou visões de outros planos de existência. A flor de lótus azul era frequentemente mergulhada em vinho para suas propriedades alucinógenas, e alguns defensores de teorias esotéricas sugerem que essa prática conferia uma conexão direta com as divindades. Em termos botânicos, a flor é conhecida por ter compostos psicoativos, e seus efeitos relaxantes e eufóricos foram estudados por cientistas modernos. No entanto, a ligação entre a flor e estados alterados de consciência ainda é envolta em mistério e debate, com muitos considerando que os antigos egípcios possuíam conhecimento profundo sobre o uso ritualístico de plantas. Falamos aqui de plantas em mitologias e outras lendas, mas até mesmo nas religiões existem diversas histórias sobre árvores incríveis, e a próxima que veremos é a Árvore da Vida. A Árvore da Vida, presente no Jardim do Éden, é uma das plantas mais enigmáticas e significativas da tradição judaico-cristã. Descrita no livro de Gênesis, ela ocupa um lugar central no Éden, o paraíso terrestre criado por Deus para os primeiros humanos. A árvore era um símbolo poderoso de imortalidade, nutrição divina e a continuidade da vida. A árvore não foi descrita em termos físicos com a mesma riqueza de detalhes que outras plantas mitológicas, o que deixa muito para a interpretação teológica e simbólica. Em diversas tradições, ela é frequentemente retratada como uma árvore frutífera magnífica, cujo fruto oferece vida eterna àqueles que o consomem. Diferente da árvore do conhecimento, cujo fruto trouxe a queda da humanidade, o fruto da árvore da vida era fonte de sustento eterno e simbolizava a proximidade de Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer o fruto do conhecimento, eles foram banidos do Éden, justamente para impedir que tivessem acesso à árvore da vida e, consequentemente, à imortalidade. O temor divino era que, após terem caído em pecado, comer do fruto da árvore da vida os condenaria a uma eternidade na corrupção e separação de Deus. O conceito de imortalidade atrelado à árvore surge como uma importância crucial no desenvolvimento da teologia cristã. No livro do Apocalipse, a árvore da vida reaparece como uma promessa de restauração, um símbolo de redenção, indicando que no final dos tempos, aqueles que forem salvos terão um acesso novamente ao fruto da vida eterna. Assim, a árvore da vida se tornou um ponto de ligação entre o começo e o fim da narrativa bíblica, mostrando o ciclo de queda e redenção. Quando falamos de plantas e árvores, não podemos esquecer a nossa famosa Amazônia, onde temos a flor de Helicônia negra. As helicônias são plantas exóticas encontradas nas florestas tropicais da América Central e do Sul, reconhecidas por suas flores vibrantes e coloridas. No entanto, existe uma variante criptobotânica conhecida como a Helicônia negra, supostamente vista nas profundezas da floresta amazônica. Segundo lendas indígenas, essa planta é uma guardiã de segredos ancestrais e cresce apenas em áreas de difícil acesso, protegidas por espíritos da selva. A Helicônia negra teria flores completamente escuras e emanaria um perfume tão denso que pode induzir quem se aproxima a um estado de sono profundo. Tribos amazônicas acreditam que os que dormem próximos a essas plantas têm visões proféticas e podem se comunicar com os seus antepassados. Algumas versões da lenda também sugerem que a planta tem propriedades curativas extremas, sendo capaz de regenerar tecidos e até curar doenças incuráveis. Na criptobotânica, a Helicônia negra é considerada uma das plantas mais misteriosas e inexploradas do mundo vegetal. Embora haja relatos de exploradores e botânicos que ouviram falar sobre ela, nenhuma evidência concreta foi trazida à ciência moderna. Ainda assim, sua existência potencial continua a intrigar aqueles que acreditam que as florestas da Amazônia escondem muito mais do que podemos imaginar. Falamos de algumas plantas que são pertencentes às mitologias, como a nórdica e a egípcia.
Porém, outra mitologia com bastante crença nas plantas lendárias é a Iorubá. Tradicional da Nigéria, temos a planta peregum. As folhas de peregum, também chamadas de espada de São Jorge aqui no Brasil, ocupam um lugar central no misticismo e nas tradições religiosas africanas, como o candomblé. Sua presença nos rituais transcende o aspecto físico da planta, elevando-a a um símbolo espiritual profundo e místico, capaz de mediar entre o mundo físico e o espiritual. Na criptobotânica, as folhas de peregum se destacam pela maneira como são percebidas e utilizadas nos cultos. Elas não são apenas plantas comuns, mas seres considerados portadores de poder oculto e energia vital. O peregum é visto como um condutor de axé, a força vital presente em todas as coisas segundo o candomblé, capaz de transferir energia espiritual para os rituais de cura, proteção e purificação. As folhas são utilizadas em rituais que invocam os orixás, canalizando o poder dessas entidades para influenciar positivamente a vida das pessoas. O uso do peregum é particularmente associado ao orixá Ogum, o poderoso guerreiro e protetor dos caminhos, tecnologia e do ferro. Sob sua égide, as folhas ganham um caráter combativo e protetor, sendo usadas para afastar energias negativas e más influências. A forma como são utilizadas também é envolta em mistério. Os sacerdotes e curandeiros que detêm o conhecimento das plantas sabem exatamente como manusear o peregum para maximizar seu poder espiritual, seja através de banhos de purificação, oferendas ou defumações. O mistério do peregum se aprofunda quando exploramos o simbolismo de suas folhas longas, verdes e afiadas, que remetem à proteção e à resistência. Então é isso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo como esse. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Azuldico fica por aqui, um abraço.